bola. Agora, as informações do Galo com o Cláudio Rezende. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, ao Edu, a todos que nos acompanham. O Galo, que você destacou em manchete, está próximo de um acerto da assinatura de contrato com um destaque do Campeonato Mineiro, jogador que vem do interior, o meia Robert Santos, 20 anos, que até ontem jogou pelo Atlético, Léo, porque ontem teve jogo na Copa do Brasil, o Atlético acabou sendo eliminado pelo CRB, e essa eliminação, logicamente, pode apressar um pouco, né, a chegada dele no Galo. Seria, Léo, o jogador viria por empréstimo, se tudo der certo mesmo, na assinatura do contrato, até o fim deste ano, com opção de compra. O vínculo dele com o Atlético é até o fim do ano que vem. Ele tem uma curiosidade, Léo. Na base ele jogou junto com o Hendrick, lá no Palmeiras. Depois acabou saindo, tava um ano sem jogar, e aí o Atlético viu, ele foi pro exterior, acabou não dando certo, ficou aquele tempo, né? Ficou um tempo parado, e o Atlético deu oportunidade para ele. Foi muito bem no Campeonato Mineiro. E a gente tem um convidado aqui com propriedade para falar dele. Que vai explicar, sabe tudo sobre o Robert Santos? Isso. E o torcedor do Galo... Não é o Hendrick. Não? Não. O torcedor do Galo conhece bem, né? O Rodrigo Santana. Treinador dele. Exatamente, foi técnico dele, hoje já não é mais o técnico do Atlético, mas o Rodrigo Santana está conosco para falar aí pro torcedor do Galo sobre o Robert Santos, as características dele, hein, Rodrigo? Fala, pessoal, tudo bem, cara? Satisfação grande de estar falando com todos vocês aí, Itatiaia. Robert, menino novo, né, e ele tem muita facilidade de jogar na ponta, né, nos lados do campo, naquele 1 para 1 ele tem um muito forte, e tem a opção de jogar por dentro também como meia, que aí ele tem o improviso de ter o 9 para fazer uma parede, ele pode infiltrar a hora que chegar a bola num ponta, ele pode no 1 para 1, ele também bate bem de fora da área. Então, um jogador que está, assim, em fase de maturação, é um jovem de muito futuro, eu vejo muito futuro, porque ele tem muito recurso técnico, muito habilidoso, e ele tem um instinto diferente, né? Ele tem um instinto de terminar a jogada sempre em direção ao gol, finalizar, e eu acho que nessa possibilidade, né, agora com o elenco recheado que tem no Atlético, vai potencializar muito o futebol dele, né? E sem dúvida nenhuma com as orientações do Felipão, né, cara? O Felipão é um monstro para fazer isso, sabe? Para entrar na mente do jogador, para arrancar o melhor dele. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, mas se é um jogador que chega com a responsabilidade ali apenas de compor o elenco e ir entrando aos poucos, ganhando confiança, entendendo o que é um clube Atlético Mineiro, o que é a massa, sabe? É um jovem potencial aí que tem muito a contribuir. Muito obrigado, então, Rodrigo Santana aí falando muito bem do jogador, pode jogar na ponta, pode jogar centralizado, lógico que ainda está no processo de maturação, né? Tem que ter aí modelagem com esse atleta, muito jovem, 20 anos, estava, Léo, no Portimonense de Portugal, lá no Sub-23, ficou um ano sem jogar, voltou aí pro Atlético e foi um dos destaques do Atlético no Campeonato Mineiro. Tem duas coisas que me levam a ter esperança de que o Robert Santos possa, sim, se transformar num reforço. O Atlético pode não ser nesse início de temporada, neste ano ainda, como ele é jovem, mas que ele pode, né, ser útil ao Filipão. A primeira delas é que ele foi revelado numa safra onde a base do Palmeiras já era uma referência no futebol brasileiro. Você citou, inclusive, que ele jogou com o Hendrick. Isso. Então, a base do Palmeiras tem promovido bons jogadores já há algum tempo no futebol brasileiro. E a outra é a passagem dele aqui pelo Atlético, bons jogos pelo Atlético. Não foi um destaque do campeonato. O Atlético este ano não conseguiu exercer o mesmo futebol e os mesmos resultados do ano passado, mas hoje é uma força do interior, um clube muito bem organizado. O Atlético acho que está pensando muito mais no futuro do que no presente com o Robert Santos. Léo, o Atlético ele começa a dar indícios de uma mudança de perfil de contratação, né? Agora o Palácios com 21 anos, o Robert com 20, e há quanto tempo, né? Aliás, vez ou outra acontece, o Ademir foi uma prova dessas, né? Quando o América o buscou no Patrocinense, mas tem sido cada vez mais raro os grandes clubes de Belo Horizonte buscarem revelações, jovens nos clubes do interior. Geralmente acontece o contrário, né? O clube do interior vai lá num jovem que não está sendo utilizado, pega para jogar uma temporada e depois devolve. E o Atlético mudando um pouco esse perfil de contratação. Eu comentei Cruzeiro e Atlético em Sete Lagoas,
e o Robert entrou no segundo tempo, jogando pelo lado esquerdo, entrou muito bem. Se eu não estiver enganado, foi dele o chute, ou começou a jogada do lance do pênalti, que gerou o gol do Atlético, que fez 1-0 naquela ocasião, depois o Cruzeiro empatou. Ele começa jogando a temporada pelo lado do campo, tem a capacidade de fazer os dois lados, e termina jogando centralizado, como um meia no time do Atlético, é canhoto, um meia canhoto, como o Scarpa, que está no Galo hoje, também e muito jovem, é o que o Rodrigo acabou de dizer, tentar tirar proveito de estar num elenco recheado de bons jogadores, com um treinador experiente, e o Atlético investindo cada vez mais em jogadores jovens para colher os frutos técnicos, tomara que aconteça, e ali na frente financeiro, porque são esses garotos aí que fazem com que o clube ganhe uma graninha ali na frente. Ô Cláudio, sim, por falar em responsabilidade, eu me deparei hoje à tarde com uma notícia, no caso, uma fake news, e o Scarpa reclamando do Atlético. Aí, primeira pessoa que eu pergunto é quem? Cláudio Rezende. E aí, por favor, quem tá no YouTube... Tá no site. Tá vendo? Está no nosso site, no itatiaia.com.br. É a matéria mais lida do momento. E então, Claudião, ninguém melhor do que o Cláudio Rezende, que cobre o Atlético melhor do que o Sol, sabe tudo do Galo. É fake news, né, Cláudio? Tanto que a nossa matéria tá lá, ó. Insatisfeito no Atlético, Gustavo Scarpa reage à publicação em rede social. O Meia usou o perfil dele no Facebook para comentar um post sobre a possível insatisfação no Atlético. Esse post aí, ele é todo feito, né? É uma notícia realmente feita, falando que o Scarpa e o empresário estariam no restaurante comentando, mas aí esse áudio não vazou por conta de direitos autorais. O cara tava com uma imaginação bem boa, falando que o Scarpa estava muito decepcionado com o que viu aqui no Atlético, que prometeram algo para ele e que não era nada daquilo, de estrutura, que a turma, os jogadores também não receberam ele bem, ou seja, tudo fake news. Inclusive o Scarpa é muito bem humorado, né? Ele foi lá na rede social, nessa matéria a gente tem a fala do Scarpa. Ele foi daquele jeitão do Scarpa, né, Léo? Falou o seguinte: tá liberado, mano. Pode postar aí, por favor. Pode postar o áudio, né? Já áudio. Que a pessoa falou que tem um direito áudio. Autoral, né? Mas ou seja, tá brincando, foi na fala do Scarpa, bem humorado, mas não tem nada disso, né? O Scarpa, inclusive, tá ganhando mais minutos aí no Atlético. No último jogo ele já teve bons números, tá entrando, encaixando no perfil, mas... Pelo que eu senti, pelo que eu vi, essa notícia começou a sair em grupos de flamenguistas, né? O Flamengo queria o Scarpa na época. E aí começaram a citar, teve uma que eu recebi que tinha até o Caixa. O Caixa que tinha dado essa notícia. Meu Deus. Ou seja, primeiro que o Caixa não costuma dar notícia, né? Não, e segundo que vou te falar uma coisa. Aí eu acho que o cara lá do Flamengo falou assim, vamos ver lá na Itatiaia quem que é mesmo do Galo lá, o Mário Henrique Caixa. Pegaram lá e... Sabe, brincadeira, né? Vou te falar uma coisa, se o Caixa escuta uma coisa dessa do Scarpa... Conhecendo o Mário Henrique Caixa há 200 anos, sabe o que ele faria, Edu? Ele chamaria o Scarpa nesse restaurante dessa fake news e falaria assim, ô Scarpa, vem cá, meu filho, deixa eu te falar. O Atlético, daquele jeito do Mário, sabe assim, é grande demais, meu filho. Tem paciência aí com o Filipão, vai dar tudo certo, a torcida gosta. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, mais um episódio que faz parte da rotina hoje, né? As fake news estão por aí, mas eu dou sempre um conselho, sempre que eu recebo alguma coisa, porque às vezes chega até coisa que a gente falou, né? O Edu Panzi disse isso, o Léo Figueiredo disse isso. E você olha e fala, como que eu tô recebendo uma coisa que eu falei? O melhor de tudo é estar num restaurante em Belo Horizonte, o Caixa e o Scarpa, e ninguém ter tirado uma foto com nenhum dos dois. Com nenhum dos dois. É verdade. Então, turma, sempre digo, quando chega uma coisa, eu falo, entre no site da Itatiaia. Brincadeira. Se a Itatiaia deu, é verdade. Se a Itatiaia não noticiou, não é. Você sabe em quem você pode confiar. Claudião, além das fake news do Scarpa, o que mais temos hoje no dia do Galo? Não, vamos lá. Hoje, algumas notícias até ruins em relação a garotos do Atlético. O departamento médico do Galo informando que o Paulo Vitor, volante, Paulo Vitor jogou contra o Ipatinga, né, entrou no segundo tempo, ele sofreu uma entorse com lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Foi durante um treino e já iniciou o tratamento. E o Vitor Gabriel, lateral direito, que também jogou contra o Ipatinga, mais um que subiu recente para o profissional, ele sofreu uma pancada na cabeça no treinamento de ontem, e aí ele foi no hospital, fez os exames, mas como é uma concussão, ele vai ficar aí cerca de uma semana sem treinar. É um procedimento padrão hoje no futebol, né? Quando há choque de cabeça, no caso dele foi no treino. Então, Paulo Vitor e Vitor Gabriel não vão ficar disponíveis aí para o fim de semana, mas o Filipão tem muitos jogadores disponíveis, né? O único que ainda não vai estar, daqueles principais, é o Zarate. O Zarate hoje
foi a campo, fez corridas no gramado. Para domingo, o jogo contra o América agora, esse jogo do fim de semana, ele não estará pronto, mas o Galo avançando a final, que é o objetivo, tem aí uma data FIFA, então serão mais 15 dias até o primeiro jogo da final. Aí dá tempo do Felipão e a comissão técnica prepararem o Zaratio para esses jogos decisivos do Campeonato Mineiro, Léo. Uma coisa que não falha é a torcida do Atlético quando desafiada ou quando convocada. Mais uma vez ela deu mostra disso, Claudião. Exatamente. A massa do Galo elegeu a Arena MRV o estádio do ano 2023. Foi numa votação popular e internacional do concurso da plataforma Stadium DB. O estádio do Atlético ganhou de outras mais de 30 arenas inauguradas no ano de 2023, né? Só vale, né, nessa votação o estádio construído no ano, inaugurado no ano vigente, que no caso foi o ano passado. Quem está no YouTube está vendo aí nossas imagens, né, da Itatiaia, da Arena MRV, desde a época lá do terreno, sem o estádio, com o estádio ficando pronto. O ano passado o Atlético inaugurou seu estádio, primeiro teve lá o nascimento do campo, depois em março, em abril, depois tivemos o Jogo das Lendas, que a Itatiaia transmitiu, inclusive, nos canais de YouTube com imagens, o Lendas do Galo, e teve a inauguração mesmo, um jogo em agosto contra o Santos, 2-0. Então, tá aí o estádio do Atlético, que já recebeu mais de 460 mil torcedores, teve mais de 15 milhões aí de renda. Então, o estádio do Galo fazendo sucesso aí e repetindo, né, o que a Arena do Grêmio e também o Allianz Parque já haviam ganhado esse troféu também quando foram inaugurados. E um detalhe, viu, Léo? Fica um convite para o torcedor hoje, o Bruno Musi, CEO da Arena e do Atlético, estará conosco aqui no Bastidores a partir das 8 da noite com o João Vitor Xavier, para falar desse prêmio, para falar logicamente, muito da Arena MRV, as próximas novidades da Arena MRV, que o torcedor do Galo sempre gosta de saber. Sem dúvida alguma. Então, já pode mandar a sua pergunta para o Bruno Musi, já entra no nosso YouTube, deixa registrado. O Cláudio Rezende já vai dando uma passada nos comentários, viu, Rezendão? Sim. Pegando ali as perguntas da Atleticanada, como diz o Caixa, para a gente conversar com o Bruno Musi hoje, imperdível, no Bastidores com o João Vitor Xavier. 6h20.